E desde aquela época que eu cataloguei, que nós poderíamos dizer que os 4 grandes pontos que influem a qualidade de ar, seja de escritórios, seja de hospitais, que é o que mais nos interessa aqui, poderiam ser divididos em 4 grandes grupos. Contaminação interior, contaminação exterior, contaminação do sistema de ar-condicionado propriamente dito e deficiências de um sistema global incorreto. Essa imagem que aparece aí é mostrando que, infelizmente, o ser humano que precisa de estar presente nisso tudo, normalmente ele próprio gera vírus e bactérias da sua própria microbiótica, né? Nós temos parte desses micro-organismos fazendo parte de nós mesmos. Mas sabemos que também do ar exterior temos mofos, temos pólens, que quando eles adentram o sistema de ar-condicionado, e no sistema de ar-condicionado nós não podemos ficar recirculando o ar permanentemente, precisamos sempre de compensar com uma certa quantidade de ar exterior, eles podem adentrar o sistema de ar-condicionado e nós podemos ter problemas. E nas deficiências de um sistema global incorreto, e eu saltei de propósito o número 3, entre os pontos que eram muito importantes, aqui tínhamos exatamente a distribuição de ar. A própria distribuição de ar pode ser muito importante em se ter ou não ter um ar com muita qualidade. E utilizando agora, talvez um pouco especificamente, o problema dos centros cirúrgicos, aqui está uma imagem mais ou menos como se fazia, ainda se faz hoje no Brasil, tá? A distribuição de ar nos centros cirúrgicos. Sistema este que, tendo um filtro muito bom, aquilo que a gente chama filtro absoluto, seja na máquina, seja colocado aqui terminalmente, né? Nós temos difusores que pegam nesse ar, misturam todo esse ar e esse ar atinge o paciente, atinge a equipe cirúrgica e ele depois é retornado e volta à máquina para ser retratado. Acontece é que nós imediatamente, já desde aquela época, começamos a oferecer ao mercado e aos hospitais brasileiros uma nova solução, tá? Que é aquilo que a gente chama o fluxo unidirecional, que antigamente era chamado de fluxo laminar, criando aqui na zona central como que o ar com um movimento pistão, tá? Que de certo modo evita que o ar das pessoas que estão fora da equipe que está naquele instante operando, como seja, por exemplo, a equipe de anestesia que está ali assistindo, mas não está intervindo quando a cirurgia começa a funcionar. Então nós criamos, de certo modo, 2 ambientes, porque tínhamos também aqui uma cortina de ar, de um ar também filtrado ao mais alto grau, criando 2 ambientes. Com este efeito pistão, nós garantimos um grau de extrema limpeza aqui onde está sendo feita a cirurgia. E é claro que esse ar que é insuflado precisa retornar à máquina e neste sistema nós sempre propomos que cerca de 75% do ar seja retornado junto ao piso, que é aí onde se tem a maior contaminação, mas também que cerca de 25% fosse retornado junto ao teto. Por que isto? Porque em muitas cirurgias se continuam usando alguns gases anestésicos que são mais leves que o ar. Eles teriam uma certa tendência a se concentrar ali em cima e poderiam, ao fim de algum tempo, essa camada descer e começar a perturbar as pessoas que estão fazendo cirurgias. Precisamos não esquecer que algumas cirurgias, transplantes e cirurgias ortopédicas, elas chegam a demorar 8, 10 horas, então, se não houvesse também a retirada desses gases que eventualmente estão lá em cima, nós poderíamos ter sérios problemas. Isto é uma imagem desse sistema que não é novo, ele já está sendo usado aqui em diversos hospitais no Brasil e em São Paulo. Isto é uma foto exatamente de um hospital em São Paulo, que acho que até posso dizer o nome, que é o Hospital Alemão. E esse sistema, entretanto, eu diria que há outras versões. Este é muito um sistema utilizado aqui no Brasil e um sistema utilizado também nos Estados Unidos. Na Europa, o conceito é um pouquinho diferente. E em alguns hospitais brasileiros, em que nós temos influência, em que os donos são europeus, então eles lá seguem uma outra norma. Lá o que eles pedem é o seguinte, que haja sobre toda a equipe cirúrgica, inclusive aqueles que não estão diretamente envolvidos, como sejam os anestesistas, que haja, então, digamos, um fluxo unidirecional, um fluxo laminar, que normalmente isto tem de 2,4 a 2,4 metros, ou 3 por 3, e esse ar
que vai por aqui, ele então é retornado lá pelos cantos. Isso fica com este aspecto que tem aqui, com filtros EPA aqui em toda esta periferia e aqui no centro com um pequeno espaço para passar o famoso cialítico, que faz parte também da iluminação que precisa ter apropriada num centro cirúrgico. Mas qual era o problema? O problema, na verdade, está, então já falamos nisso, está na máquina, no equipamento de ar-condicionado. Muitas das vezes o próprio equipamento tem esta figura que está aqui. Isto é uma serpentina. E eu faria a seguinte pergunta: será que é correto, falando agora em hospitais, fazer passar o ar por uma serpentina que ao fim de algum tempo tem este aspecto que aqui está? Porque na verdade o que acontece é o seguinte: o ar que vem lá de fora, todo o ar que a gente respira lá fora, ele tem micro-organismos, ele tem fungos, ele tem bactérias. E essas bactérias, que são às vezes pequenas, de 0,5 a 4 microns, né, e os vírus são muito pequenos, né, eu diria que têm uma característica muito interessante. Eles, nos filtros que estão antes da serpentina, que são filtros não tão importantes como os filtros absolutos, eles passam com